O orgulho ele trava a evolução humana porque psicologicamente o orgulho ele nasce como um mecanismo de defesa do ego. Então é uma armadura criada para proteger a autoestima ferida do ser humano que muitas vezes, né, surgem pessoas ou em algum momento da vida que se sentiram humilhadas, rejeitadas, diminuídas ou invisíveis, né? Então, para não viver essa dor de novo, elas constroem essa imagem de si mesma que precisa ser forte, que precisa ser superior, invulnerável, né? Então, assim, inconscientemente, o orgulho ele vira nada mais, nada menos que uma máscara. Por trás dele existe, por trás desse ser humano orgulhoso, existe muita insegurança, muito medo de errar, de ser criticado ou de parecer fraco. Então, esse mecanismo impede o ser humano de, principalmente, admitir falhas, de aprender com as suas próprias sombras, de reconhecer suas sombras, né? E a evolução espiritual, emocional, intelectual, ela exige justamente o contrário do que o orgulho causa, que é humildade, para reconhecer o que a gente não sabe. Então, precisa ter abertura para ouvir, né? Precisa coragem para a gente mergulhar dentro de nós mesmos e ter essa disposição de mudar. E o orgulho ele vai fechando essas portas, em contrapartida, a humildade vai abrindo essas portas, né? Enquanto aquela pessoa orgulhosa fica falando, eu já sei, eu não erro, ninguém me ensina, o espírito sempre vai ficar estagnado. Porque é só quando o ser humano solta essa armadura orgulhosa e se permite ser aprendiz, é que ele vai crescer de verdade. Então, sempre tenha em mente que a gente não sabe nada e que a gente sempre é um eterno aprendiz da vida, da espiritualidade, um eterno aprendiz de nós mesmos, tá? Toda vez que a gente evolui um pouco, a espiritualidade vem e mostra, não, peraí, agora eu vou te mostrar um negocinho aqui diferente. Então, sempre tenha em mente que nós somos eternos aprendizes, né? E o orgulho ele afeta profundamente a evolução humana e a evolução espiritual, porque ele vai bloqueando os dois ingredientes essenciais do crescimento, que é a humildade e essa consciência. E na evolução humana, o orgulho sempre impede que você se conheça. Porque quando uma pessoa se recusa a admitir seus erros, não aceita crítica, ela está sempre se colocando como dona da razão, ela não consegue enxergar esses padrões destrutivos, né? E sem enxergar, não tem como transformar. Ela não enxerga, então fica da mesma forma. Então isso trava a maturidade emocional e vai prejudica relacionamento, alimenta conflitos, repete os sofrimentos, é um ciclo de sofrimento que fica ali sendo gerado para a pessoa poder despertar. Então o orgulho cria essa falsa identidade de que ele precisa estar sempre certo, sempre no controle, sempre no topo, né? E isso na verdade é só um disfarce para o medo de se sentir inferior. E enquanto esse disfarce estiver ativo na pessoa, esse ser humano vive uma mentira emocional que vai impedindo qualquer tipo de evolução humana real, né, nele. Então a evolução e na evolução espiritual, o orgulho ele fecha, corta a conexão com o plano espiritual, porque a espiritualidade de luz, a verdadeira, ela precisa que você se entregue, que você confie, que você tenha essa capacidade de se ouvir os gritos do teu interior que estão aí gritando muito, e principalmente a humildade para reconhecer que existe algo muito maior do que o teu próprio ego, né? Porque os espíritos orgulhosos, eles resistem muito às orientações dos mentores, né? Eles não aceitam ajuda. Você conhece alguém que não aceita ajuda de ninguém? Eles não querem servir também, né? Porque uma das formas de você agradecer é servindo, né? Querem ser servidos. Acham que merecem ser servidos, né? E muitos desencarnam com essa prisão dentro dessa ilusão, né, do orgulho e continuam vagando em sofrimento porque eles acreditam piamente que não precisam de ninguém. Por isso que o orgulho é um dos principais pesos que prendem a alma em regiões inferiores do astral. Esse é o principal, tá? E enquanto a pessoa estiver refém do orgulho, ela vai até evoluir intelectualmente, vai conquistar coisas no mundo,
só que ela vai continuar muito distante da verdadeira sabedoria, que é aquela que vem da alma, né? Que se reconecta, que se reconhece imperfeita, né? Está disposta a crescer, está disposto a crescer. O orgulho ele sempre vai endurecendo a pessoa vai ficando cada vez mais rígida, né? E aí a humildade ela liberta. É só com a liberdade interior é que o espírito vai conseguir se elevar de verdade. E se a pessoa ela continuar insistindo em ser orgulhosa, ela pode atrair uma série de consequências nos 4 níveis do ser, que é o físico, o mental, o emocional e o espiritual. E o orgulho, ele não é uma questão de caráter, né? Não é só uma questão de caráter. Ele é uma energia que bloqueia o fluxo natural da vida. Bloqueia o fluxo da cura, bloqueia o fluxo do aprendizado. E no nível mental, isso pode causar na pessoa rigidez, né, de pensamento, que a pessoa não aceita novas ideias, ela resiste ao aprendizado, né, ela acha que sabe tudo, não é isso? Então, isso trava o crescimento intelectual e essa flexibilidade dela está sempre em estado de aprendizado, né? Produz na pessoa esse auto-engano, né, constante, que ela fica justificando os seus erros, né, sempre terceirizando a culpa, fica se sabotando sem perceber e sempre está em negação. Sempre negação. Sempre, né? E isso vai gerando aquele isolamento psicológico, que a mente cria um mundo onde ela é superior a todos, superior aos outros, né? E os outros são sempre menos do que ela. E isso vai afastando as pessoas e gera essa sensação crescente de solidão e de desconexão, né? Um isolamento. E no nível emocional, essa pessoa orgulhosa ela tem uma dificuldade enorme em perdoar, em pedir perdão, porque o orgulho ele não deixa essa pessoa baixar a guarda. E isso faz com que ela alimente cada vez mais mágoas, mais ressentimentos e mais amargura. Você conhece alguém que não tem muita dificuldade de pedir perdão, de perdoar? É uma pessoa extremamente orgulhosa, né? Só que essa pessoa também tem um medo disfarçado. Ela veste uma máscara de orgulho. Por trás do orgulho sempre tem um medo muito profundo de ser rejeitado, de ser humilhado, né, ou de parecer fraco, e isso gera muita tensão na pessoa, muita ansiedade, uma insegurança que sempre vem disfarçada de muita arrogância, ela tenta maquiar, né? O que vem também no nível emocional? Relacionamentos superficiais, relacionamentos conflituosos, né? O orgulhoso ele tem dificuldade em criar vínculo verdadeiro, porque está sempre defendendo uma imagem de não se permitir ser vulnerável, né? Não baixar a guarda. Já no nível físico, sabemos que todo problema, todos os nossos desequilíbrios, eles podem e vão trazer, se não tratados, eles podem e vão trazer problemas no nosso físico uma hora ou outra, mais cedo ou mais tarde, tá? E o orgulho pode trazer problemas de saúde crônico, tá? Porque se você tem emoções não resolvidas, como raiva, mágoa, ressentimento, isso vai somatizando com doenças como gastrite, hipertensão, dores musculares e pode gerar problemas cardíacos também. Porque você está sempre em tensão corporal constante, porque o corpo do orgulhoso ele vive em estado de defesa, vive contraído, vive rígido, né? E isso vai causando um cansaço, da insônia, bruxismo, né? Baixa imunidade. E no futuro pode acontecer acidentes, rupturas, muitas vezes porque o universo vai forçar essa pessoa a quebrar esse orgulho, né? Com acontecimentos que coloquem essa pessoa de joelhos, né? Doenças, perdas, falências, humilhações, são coisas que podem acontecer mais cedo ou mais tarde para essa pessoa que é orgulhosa, né? E no nível espiritual, pessoal, a desconexão com os mentores ela é muito grande quando a gente é orgulhoso. A espiritualidade ela sempre vai respeitar o livre-arbítrio. Só que ela não consegue atuar quando uma pessoa se fecha no seu próprio ego. Não consegue chegar na pessoa. E o orgulho ele bloqueia totalmente a intuição e a conexão com o alto. Bloqueia totalmente a intuição, tá? E aí isso traz uma estagnação evolutiva, porque o espírito não aprende, não se purifica, ele não tem, ele não pode, ele não se purifica e vai regredindo vibratoriamente, né? E isso, por consequência, vai atraindo obsessores, porque o espírito inferior, espíritos inferiores, eles se aproveitam do orgulho.
E aí começam a manipular, alimentam a vaidade, inflam o ego, né? E aí gera um monte de conflito, especialmente em ambientes familiares, ambientes religiosos, né? É sempre uma bola, uma cascata, uma coisa leva a outra e assim por diante. E aí, um risco de queda espiritual após o desencarne. Porque se o orgulho ele não for tratado agora, em vida aqui encarnado, ele pode levar o espírito a regiões mais inferiores do umbral após o desencarne, onde ele continuará iludido, sofrendo, né, com a própria arrogância. Então, assim, o orgulho, pessoal, ele é como se a gente tivesse um muro dentro de nós que a pessoa constrói para se proteger. Só que esse muro é uma prisão. Você constrói um paredão na sua e você fica no meio ali preso. Se tu não destruir esse muro, ele vai se tornar uma doença, vai se tornar um fracasso, às vezes uma perda, um vazio, desistência, que mais cedo ou mais tarde a vida vai te ensinar, ou pela dor ou pelo amor, tá? Sempre a espiritualidade ou pelo amor ou pela dor. Então chega uma hora que às vezes pelo amor não dá e é só na dor, né? Porque não existe evolução sem humildade. Se você não reconhecer isso e nós não reconhecer isso, não tem como. E a espiritualidade vai ajudando essas pessoas extremamente orgulhosas com muita paciência, com muita sabedoria e sempre respeitando esse livre-arbítrio, porque sabe, mais do que ninguém, a espiritualidade sabe, mais do que ninguém, que o orgulho é uma defesa profunda, enraizada na dor e na ignorância. Por isso que a espiritualidade nunca vai forçar as coisas. Ela sempre vai criar oportunidades para que a pessoa desperte, né? Então ela cria situações de aprendizado, né? Os mentores espirituais, eles permitem que a vida leve a pessoa a situações que vão confrontar o orgulho. Aí vem perdas financeiras, perdas emocionais, que ela percebe que ela não está controlando tudo, né? Não controla quase nada. Desilusões, né? Para que a pessoa enxergue o quanto que ela idealizava, se achava superior. Traz humilhações, se a pessoa tem um alto status, cai o status, ela quebra o status, né? Queda de status, quebram o ego, né? E abre o espaço para a humildade, para ela reconhecer que ela não era tudo isso que ela imaginava, né? Então, não é situações que a espiritualidade traz para castigar, é lições, pessoal, lições personalizadas que cada um de nós atraímos para que a alma atraia para amadurecer, entende? É lições, lições. E a espiritualidade também, nas questões de relacionamentos, ela vai colocar pessoas próximas da pessoa orgulhosa e que as pessoas são um espelho dela. Gente que vão confrontar ela, que vão provocar ela, que pessoas que vão rejeitar, que vão mostrar exatamente aquilo que ela está negando dentro dela. Então vem relacionamentos difíceis, e os relacionamentos difíceis, pessoal, eles são mestres, tá? O relacionamento difícil é mestre para quem é muito orgulhoso. Por que é mestre? Porque o orgulho é desafiado. Toda essa máscara emocional, ela vai ser colocada para fora, exposta. Né? E essa necessidade de controle também vai entrar em crise, porque a pessoa não vai conseguir controlar, ela entra em crise. Então, é nesses vínculos que o espírito tem essa chance de verdade de se tiver disposto de mudar, né? Chance de ser de verdade. E também a espiritualidade age dentro das intuições, dos sonhos, dos pressentimentos. Mesmo os mais orgulhosos, eles recebem sinais espirituais. Não adianta, pessoal, chegar lá depois do desencarne e falar, mas eu não sabia, ninguém me avisou. Galera, presta atenção no teu dia a dia. Você é intuído e mostrado sinais o tempo todo. Não adianta você dizer que não, tá? Não adianta. Porque você tem uma voz interior que traz o alerta, tá? Todos têm. Vai vir sonhos, vai mostrando realidades ocultas, né? O orgulhoso começa a receber sinais do universo, repetições, perdas, sincronicidades. Porque a espiritualidade ela fala o tempo todo. A espiritualidade fala o tempo todo. Só que o orgulho não faz a pessoa ignorar ou desacreditar esses sinais. É isso que o orgulho faz. O orgulho, esse orgulho não deixa a pessoa, ela ignora, ela desacredita. Então, mesmo assim, os mentores continuam tentando. O que vem? Influência também sutil dos guias, né? Dos mentores, da espiritualidade. Eles nunca vão abandonar. Nunca, nunca, nunca. Eles se afastam, mas não abandonam nunca. Mesmo quando a pessoa está fechada, eles vêm, protegem das tragédias maiores, né? Tentam inspirar esse orgulhoso a boas ações, mesmo que seja pequena, né?
enviam pessoas, livros, vídeos, situações que vão tocar o coração dela. E aí eles esperam pacientemente o momento em que o coração se abre, né? Que não seja que mesmo que seja por uma pequena fresta, né? Eles abrindo o coração, uma pequena fresta, é isso que eles precisam. O que eles causam? A espiritualidade para acessar os orgulhosos? Também quebras necessárias. Né? Se nada disso funcionar, esses itens anteriores, a espiritualidade vem permitindo quebras, muitas vezes, que causam uma dor profunda e aí o orgulho cai. Ou às vezes é quando o corpo adoece, a pessoa está lá vulnerável, né? Ou quando alguém muito amado por essa pessoa vai embora e ela perde o chão, a vida inteira dela ou dele desmorona, e aí o espírito começa a gritar por socorro, né? Então é nesses momentos que a resistência cede e a espiritualidade consegue se aproximar, porque a alma finalmente está pronta para ouvir. Então precisa dessas quebras, tá? E quando o orgulho começa a ceder, é assim que a pessoa demonstra qualquer sinal de humildade ou de abertura, os mentores eles agem, enviam ajuda direta, aí vem pessoas, vem tratamento, vem curas, eles começam a facilitar reconciliações, expandem a consciência dessa pessoa com mais rapidez. Então, pessoal, a espiritualidade ela nunca vai desistir, nunca, tá? Mas ela sabe que o orgulho só é vencido de dentro para fora e é no tempo de cada um, tá? Por isso que ela trabalha com muito amor, com muita espera, paciência, com muito carinho, né? Sempre, sempre assim. A espiritualidade ela nunca vai chegar forçando nada, com os dois pés na porta, de luz, né? Espiritualidade de luz, invadindo, nunca vai gritar, nunca vai forçar. Então ela vem de mansinho, vem sussurrando, né? Vem insistindo com amor e agindo no momento em que o coração se permite.